Xablau, minha gente, estamos de volta aqui e hoje eu vou falar aqui da terceira e última parte do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? É uma série que eu já comecei há ter um tempo aí, eu já falei de quem é o autor, qual foi o contexto da obra, a gente já falou dos personagens, primeira parte, segunda parte, e hoje a gente está na terceira e última parte desse livro que eu acho muito bom. Vou fazer até um outro vídeo aí, o próximo vídeo é o último sobre esse livro aqui, dizendo por que eu acho tão importante, por que eu gosto dessa obra e o que a gente pode pegar, aprender do momento histórico aí que ela está tratando, beleza? Vamos lá para a terceira parte, né, do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Quando terminou a segunda parte, a gente viu que começou a revolta da Armada, né? A revolta vai acontecer lá no Rio de Janeiro, na capital, e o Policarpo está em Curuzu, no interior, né? Nome engraçado, né? Curuzu. Mas ele está lá no interior, numa cidadezinha do interior, tentando fazer funcionar um sítio que ele comprou, o sítio do Sossego, né? E produzir várias hortaliças aí, vender. Ele quer fazer isso como se fosse um teste para desenvolver a nossa agricultura, né? E ele não consegue, né? E aí, quando ele já está lá para baixo, porque ele não conseguiu fazer isso, recebe a notícia de que estourou lá no Rio de Janeiro a Revolta da Armada. O que foi a Revolta da Armada? Já falamos aqui, mas vamos repetir bem rapidinho. A Revolta da Armada foi o seguinte: foi um momento em que vários setores aí da Marinha eles se rebelaram contra o presidente, que era o Marechal Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto era o vice do Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca arrumou uma briga aí, tentou fazer uma ditadura, depois ele renunciou. E aí a Constituição de 1891, ela dizia que se o presidente renuncia, o vice dele só pode ficar 2 anos como presidente. Ele só pode cumprir metade do mandato. E o Floriano ele já tinha passado do prazo. Aí o pessoal contestou, ele falou: isso não é constitucional, não está obedecendo a lei. O Floriano nem aí, né? Ele deixou de lado. E aí o pessoal da Marinha, né, alguns setores da Marinha liderados pelo almirante Custódio de Mello, eles se rebelam, né, e eles dizem que ou o Floriano sai, ou eles vão bombardear o Rio de Janeiro. E aí eles pegam lá algumas bases lá na Baía de Guanabara, tipo a Ilha do Governador, Magé e tal, e começam a atuar como se fosse uma guerra mesmo. Só que o governo brasileiro, o exército, ele não tinha tantas pessoas para atuar lá, para ficar controlando a Bahia toda. Eles tiveram que chamar uma frota de Pernambuco, né, negociar isso tudo. E por que eles não tinham tanta gente? Porque enquanto estava acontecendo isso no Rio de Janeiro, já estava se desenrolando há mais tempo lá no sul, lá no Rio Grande do Sul, uma revolta contra pessoas que queriam mudar a República Brasileira. Era a revolta federalista. O governo já tinha mandado tropas para lá. Então, quando estoura a revolta da Armada aqui no Rio de Janeiro, o governo está meio que, assim, pego com as calças, né? As calças na mão? Qual é o nome do negócio? Do provérbio? Nem lembro mais. Mas ele foi pego lá de surpresa, né? Foi pego de surpresa. E aí, o que acontece? O Floriano, ele começa essa revolta, ele vai chamar várias pessoas. O Floriano, ele tem vários admiradores, e tem um grupo particular de admiradores do Floriano que foram chamados de jacobinos, porque eles eram muito radicais. Eles diziam que o Floriano era um presidente bem popular, que ele fazia medidas pelo povo e que ele era um cara bem acessível, bem comum, né? E aqui em vários momentos vocês vão ver no livro, o Lima Barreto já começa descrevendo o Floriano como ditador. Ele diz que em dado momento lá, antes de falar da personalidade e do físico do Floriano Peixoto, o Lima Barreto diz: olha, uma galerinha chegou lá, um grupinho de oficiais subalternos chegou e se acercou lá do ditador. Isso o narrador falando, não é o Policarpo pensando. Policarpo, pelo contrário, tem ele em mais alto conceito. Diz que ele é o estadista, ele é um grande presidente que faz coisas pelo povo, patriota, que é mais importante. E ele está num momento difícil e o Policarpo tem que ir lá, tem que ajudar ele. E aí, quando o Policarpo está lá esperando no palácio, o Floriano finalmente ficar disponível para falar com ele, e vai vendo várias pessoas lá puxando o saco dele. Algumas dessas pessoas são esses jacobinos, são essas pessoas aí que eram grandes seguidores dele, que faziam tudo por ele. E o engraçado é que o Lima Barreto diz que eles viraram quase que uma nova religião, que tudo que o Floriano fazia, mesmo seus erros mais assim evidentes, eles perdoavam, eles achavam que eram acertos na verdade. Então você fica aí com um deslumbre aí do que os bolsominions fazem aí de lamber
o saco do presidente, tudo que ele faz, até dos erros dele, né? Até quando ele faz uma coisa e ele depois desfaz a coisa, eles elogiam, né? O que eles já estavam elogiando antes. Vocês veem que isso não é de agora, né? Já tem uma certa tradição aí, né? Com esses jacobinos, né? E é interessante você traçar um paralelo também, se você tiver antenado com a situação toda, entre o Floriano Peixoto, que é descrito pelo Lima Barreto, e esse doido que está em poder agora, né? Que é o seguinte, o Floriano Peixoto, ele é descrito pelo Lima Barreto como um cara que, tipo, ele era afetado por uma grande, enorme preguiça. Mas não a preguiça do tipo comum que me afeta e afeta você, afeta todos nós. Era a preguiça de agir e de pensar. Dizer que ele tinha essa titubieza intelectual, entendeu? Ele não se esforçava para estudar, para se aprimorar, para melhorar, para conhecer mais coisas. Ele tinha. Não é que era orgulho de ser ignorante, como esse besta que está aí, o governante, mas ele não tinha vontade de se aprimorar, de melhorar. Ele vai fazendo aqui uma análise da vida do Floriano Peixoto antes de chegar à presidência. Uma coisa bem rapidinha, né? Que o Lima Barreto deve ter pescado ou dos livros de história ou das pessoas que trabalharam naquele momento lá da revolta da Armada com ele, né? De dizer que o Floriano Peixoto, ele, em todos os cargos que ele passou, ele deixava muito trabalho para o seu sucessor, porque ele não mexia muito com papel, ele não sabia como mexer com papel, então ele ia deixando um monte de coisa enrolando, enrolando, enrolando. Ele trabalhou por vários cargos burocráticos também, no Arsenal de Pernambuco e tudo mais. Na Guerra do Paraguai ele também foi meio que, ele ficou meio que perdido lá. E nesse momento aqui, o pessoal tá tudo lá puxando o saco dele, ele tá meio que assim, ele não faz nada, para ele é indiferente, mas quando alguém contraria ele vê isso como uma coisa assim mortal, né? Uma coisa que deve ser castigada. Então todo mundo que quando você está elogiando ele tá tudo bem. Quando você fala alguma coisa que assim, mesmo que seja para ajudar ele, faz uma crítica positiva, ele te vê como seu inimigo mortal e aí ele começa a te atacar. Outra coisa aí semelhante com esse doido aí, né, que dos governos. E aí o Policarpo tá lá todo, né, humildezinho, segurando lá o seu um livrinho, né, um caderninho lá, que ele mesmo escreveu, que é um relatório de coisas que ele acha que devem ser feitas pelo presidente para desenvolver a agricultura no Brasil, para o Brasil ser independente, não ter que comprar cereal da Europa, nem dos Estados Unidos, né? E aí ele entrega pro Floriano, muito animado, o Floriano lembra de quem é ele, os dois já tinham trabalhado junto. E aí ele entrega muito animado pro Floriano, que está de chinelo, né? Porque o Floriano ele quer dizer que ele é do povo, que ele é humilde, que ele é simples, né? Então ele, enquanto ele tá no palácio, ele tá lá com aquele uniforme dele, mas ele tá de chinelo, né? Uma coisa bem descontraída, para dizer que ele é simples, que ele é do povo, né? E aí você vê essa questão de que existe uma coisa que é a humildade e outra que é a falsa simplicidade, né? Que é o que os políticos mais adoram, né? Então o Floriano ele pega lá, mas ele não se entusiasma com o que o Policarpo está falando, pelo contrário, ele joga lá o papel lá na mesinha, e aí quando chega alguém lá, um oficial, o Bustamante, ele chega pedindo para o Floriano passar uma ordem para ele, o Floriano vai lá e rasga uma folha do próprio relatório que o Policarpo acabou de entregar agora, escreve lá e dá como se fosse um bilhete para o Bustamante levar lá para o comandante, enfim, que ele tinha que mandar a ordem, né? E aí o Policarpo leva um susto, só que o Policarpo esse tempo todo ele tá tipo assim, ele está na negação, está dizendo, não, ele parece fraco, ele parece meu autoritário, ele parece meio teimoso, ele parece meio, eu vou dizer bronco, mas ele é o nosso presidente, eu tenho que obedecer, eu seguir, ele é um grande governante, o estadista é patriota, eu tenho que seguir. Todo tempo o Policarpo se negando a ver que o cara não é boa coisa. E aí ele se desculpa pro Policarpo e diz, ó, Policarpo, vou ler esse troço aqui, mas vai lá pra guarnição que você vai ter que ficar. E o Policarpo vai justamente para servir numa base junto com esse Bustamante que eu falei ainda há pouco. E na base que o Policarpo vai servir, acaba entrando o Ricardo. O Ricardo que é aquele cara lá que tentou dar aula de violão pro Policarpo na primeira parte, e que na segunda parte do livro ele foi visitar o Policarpo lá na cidadezinha de Curuzu, e ele ficou lá muito amigo dos chefes políticos da região, né? O Ricardo, ele foi pego como voluntário, né? Ele foi alistado como voluntário, né? Quer dizer, o próprio exército pegou ele para ele ser voluntário nessa base. E ele está todo desesperado, porque ele quer tocar o violão dele e não consegue, não tem, você tem que respeitar toda a hierarquia militar. E o próprio Policarpo, a gente descobre agora que o Policarpo ele tem o título de major, mas ele não é militar. Porque existe uma coisa chamada Guarda Nacional. A Guarda Nacional é como se fosse uma políciazinha particular em que você, se tivesse muito dinheiro, você comprava a sua patente. Por exemplo, eu tenho dinheiro para, sei lá, tenho R$ 200 aqui para ser capitão.
Se você tivesse 200 mil, você podia ser coronel. Então era assim, não era por eficiência, não era meritocracia, era por dinheiro. Daí que vem os coronéis aí que vão fazer o tal do coronelismo na República Oligárquica. O Policarpo ele tentou comprar a patente de major, mas ele nunca conseguiu pagar e ficou com esse nome aí de major, alcunha de major, simplesmente por costume. Mas agora, como a coisa tá feia, o pessoal do exército reconhece ele como major, o pessoal do governo reconhece ele como major de fato. E aí ele vai estudando lá balística, tudo para poder saber como operar os canhões. E quando aparece alguma lancha lá, inimiga, ele vai dar ordem, ele acaba esquecendo o termo técnico, ele tem que voltar para ler o livro. E quando ele volta para ler o livro, já começou o ataque e tudo mais, né? Então você vê que como o Policarpo é atrapalhado, né? Meio trapalhão, meio inseguro, e tem essa coisa de ser muito estudioso, muito avoado, né? E os próprios militares lá, que já são militares há mais tempo, não reconhecem ele como um grande líder, né? Mas mesmo assim estão lá ouvindo ele, porque ele é major, né? E como é que é a revolta da Armada? O que é importante aqui a gente saber é o seguinte, como é que o autor retrata a revolta da Armada? Lima Barreto, ele começa dizendo que as pessoas continuaram seus afazeres, seu trabalho, a sua vida comum, mas você via na feição, assim, no rosto de cada um, aquele medo de o que vai acontecer. Os caras disseram que vão bombardear o Rio de Janeiro se o Floriano não sair. E o Floriano disse que não vai sair. O Floriano é teimoso, né? O Lima Barreto disse que o Floriano, ele não era animado, ele não era inspirado por tirania, não era animado por despotismo, né? Democracia ou aristocracia. Ele era só animado por uma tirania doméstica, entendeu? Uma coisa bem chifrinho, bem básica. Tipo assim, você se comportou mal, falou uma coisa que não gosta, tem que ser punido. Não é que ele era um cara assim, tipo assim, a gente tem que ser feito uma ditadura no Brasil, porque o homem é o lobo do homem, não sei o quê. Não, ele não tinha esse refinamento, ele era um cara bem bronco, bem primitivo na visão do Lima Barreto. Então, o pessoal sabia disso, dessa feição dele, tanto que deram o apelido de Major Marechal de Ferro, né? E o pessoal sabia, ele não vai sair do governo. Eles vão bombardear o Rio de Janeiro, ele não vai sair do governo. A gente está refém do cara. O orgulho dele é mais importante que a vida de vários brasileiros, né? E aí, quando começa a revolta de fato, a gente vai acompanhar lá o Policarpo, lá nessa base, de frente para a Baía de Guanabara, claro. E aí todos de manhã eles têm que ficar lá de vigia. Aparece aquela cerração do mar, você não vê nada. Você ouve algum barulho, todo mundo fica assustado, começa a pegar as armas, ficam mirando lá, vendo de onde que vai vir esse barulho, de onde que vai vir a lancha, de onde que vai vir o tiro, onde que vai vir o tiro que vai matar todo mundo assustado, nesse nível de tensão. E aí começam a aparecer algumas lanchas, né? No começo é uma ou outra, depois várias, né? E elas ficam lá atirando contra eles, né? Eles tentam atirar os canhões, né? Que eles vão atirar os canhões, jogar o canhão lá de cima. Eles tentam atirar com os canhões, né? Algumas a munição lá para derrubar as lanchas, mas dizem que nenhum lado acerta o outro, fica só nessa brincadeira. Depois de um tempo, passado alguns meses, a própria cidade se acostuma, cria um cotidiano, torna uma coisa banal essa revolta. Tão banal que as crianças ficam lá falando, queimou, acertou, não acertou não. As crianças ficam lá empoleiradas nas árvores, na mangueira, né? Olhando lá os caras atirar, acompanhando a guerra, se fosse uma brincadeira. As balas, as munições lá que são usadas são vendidas como lembrancinhas, como produtos mesmo pelo pessoal da cidade. Então, com o tempo, a revolta durou tanto tempo que a própria cidade se acostumou, criou uma rotina a revolta da Armada. Mas é aquele negócio, a revolta não vai sustentar por tempo indefinido. O Floriano Peixoto ele consegue uma força aí, né, uma frota que vem de Pernambuco, e ele vai também tentar negociar com os caras. Os caras eles vão perdendo alguns postos, né? Os caras que eu estou dizendo aqui, os revoltosos, os rebeldes, né? E aí, enfim, eles se rendem. E são todos presos, né? Mas antes deles se renderem e serem presos, o Policarpo está lá. Em dado momento ele vai ter que lutar contra eles lá, tem que tomar uma base dos inimigos, dos rebeldes. E aí ele, contando isso numa carta para a irmã Adelaide, que ficou lá na fazenda, um cara avança contra ele, ele dá uns tiros no cara, o cara cai no chão, assim, aos pés do Policarpo, e o cara vai pedir ajuda, mas o Policarpo, tão assustado, achando que ele vai pedir, sei lá, esfaquear ele ou acertar ele com um trabuco, o Policarpo mata o cara. E nisso o Policarpo fica lá doido e tal, leva um tiro, cai no chão, e ele cai perto do Ricardo. O Ricardo também é alvejado. Os dois vão para o hospital.
E o Ricardo, ele tá bem pior que o Policarpo, assim, em questão física. E ele se recupera rápido. Agora o Policarpo não. O Policarpo, ele entrou numa crise assim, moral tremenda, entendeu? Ele matou uma outra pessoa, ele não queria ter feito isso, ele se vê como um covarde agora. Ele vê que ele teve que matar a pessoa, eliminar um rapaz jovem e tal, no meio de uma guerra que foi dada por um cara teimoso, orgulhoso, que é primitivo, que é bronco, que não tá nem aí pra nada, que quando teve a oportunidade do Floriano Peixoto visitá-lo, né, visitar a base que o Policarpo estava lá tomando conta, o próprio Floriano Peixoto disse que não ia fazer todas aquelas medidas que o Policarpo tinha escrito no relatório, que é muito trabalho que dá e tal. E ainda caçoou do Policarpo, dizendo: você é mesmo um visionário, Policarpo, né? Tipo assim, dando uns tapinhas nas costas. Né? O cara que tripudiou, caçoou do Policarpo, né? Da coisa que ele fez lá, assim, com o maior interesse para salvar o Brasil. Foi por esse cara que ele matou uma pessoa e que várias outras pessoas foram mortas e ainda vão ser mortas nessa história, né? E aí ele começa a entrar nessa crise moral. Quando ele se recupera, a revolta acabou, só que ainda tem coisas para serem feitas, entendeu? O que acontece? Ele é indicado, ele é nomeado como o cara que vai comandar, vai tomar conta lá da uma prisão improvisada, onde estão todos esses rebeldes aí que se renderam. Ele fica assim: pô, eu vou ter que tomar ainda conta dos caras aí que a gente lutou. E ele tá tão assim para baixo que ele nem olha nos olhos de ninguém mais. Ele tá muito assim deprimido, o Policarpo Quaresma. Uma certa noite aparece um cara lá, um oficial que diz que veio por ordem do Itamaraty, do presidente, e ele pede para ver lá onde estão os prisioneiros. O Policarpo leva ele para uma cela fechada lá escura, onde está todo mundo dormindo no chão, um em cima do outro. Às vezes tem um que tem um pesadelo e grita ai, né, e tal. Todo mundo sujo ali, uma coisa bem úmida, bem nojenta, de noite, aquele frio, né, que vem das pedras, porque era tudo feito de pedra. E aí esse cara acorda eles lá e fala: ó, você serviu aonde? Ah, eu tava na base e tal. Leva esse doido. Você, ah, eu sou enfermeiro. Não, leva esse doido também. Aí ele vai só apontando e os outros oficiais vão pegando os prisioneiros e levando para um barco. E o Policarpo não entende nada. E depois o cara entra no barco, leva eles pro Boqueirão. Lá no Boqueirão é onde eles vão ser fuzilados, entendeu? E aí depois o Policarpo se atina. Ele fala: ah, então fuzilaram os caras, rapaz. Mas fuzilaram por quê? E que critério foi esse para escolher os caras para serem fuzilados? Porque é o seguinte: todo mundo aqui era rebelde, mas se renderam. A partir do momento que se rende, né, a gente tem que respeitar. E por que ele pegou um ou outro? Por que ele escolheu? Escolheu pela cara ou pelo lugar que serviu? O cara disse que era enfermeiro, ele mesmo assim quis levar o cara. Então o Policarpo ele fica assustadíssimo com isso, né? Com essa forma aí que o pessoal tripudia em nome do governo, né, fazendo essas arbitrariedades aí. No caso, ele acha que esse oficial fez isso sem o presidente saber. Ele escreve uma carta para o Floriano pedindo para o Floriano tomar cuidado com esse oficial para ter um tratamento mais humano para os prisioneiros. No outro dia o Policarpo é preso. Então, esse é o último capítulo da terceira parte, é quando o Policarpo está na cadeia se perguntando: como eu vim parar aqui? O que eu fiz para merecer esse triste fim? E aí, enquanto ele está lá se perguntando isso, ele começa a questionar, né? O que adiantou eu me dedicar ao patriotismo desde os 18 anos de idade? O que adiantou eu saber quais eram os maiores rios, qual era o tamanho dos rios, das florestas? O que adiantou eu saber o nome dos grandes heróis do Brasil? O que isso me serviu agora, nesse momento? Eu fui feliz? Não. Eu tive satisfação? Não. Tudo que eu tentei fazer para ajudar esse país, eu só me dei mal. Eu fui visto como louco, um estranho, como amaldiçoado e agora como inimigo, né? E aí ele fica assim, se questionando isso: onde eu vim parar? Por que eu fiz isso tudo? Né? Eu devia ter largado mão disso há muito tempo, né? Eu fui ouvir esse maluco aí e cheguei onde estou agora, né? E aí, minha gente, você pode ver que é uma crítica aí do autor do Lima Barreto ao patriotismo em si, né? Nos outros capítulos a gente viu que tinha os caras lá que se diziam patriotas, né? Como foram os amigos do Policarpo, o Albernaz, o Caldas, o Genelício, né? Eles eram patriotas enquanto eles estavam pleiteando o cargo no governo. Tanto que nesse capítulo aqui, o Almirante Caldas, ele está querendo ser vice-almirante. Ele vê a revolta como uma oportunidade. Eu sou a favor do governo, e tem uns caras aí, almirantes, são contra, eles vão me botar aí num posto de vice-almirante.
E aí não vê a promoção. Aí ele deixa de ser patriota. Quer dizer, que patriotismo é esse que depende de um cargo para você ser patriota para amar o seu país, né? E o Policarpo não, ele mesmo quando ele sai do governo, quando ele é demitido por lá um errozinho dele, ele continua patriota, né? E agora ele se questiona por que eu fui patriota. Então é uma crítica do Lima Barreto, tanto aquele patriota de conveniência, que só para quando é modinha, é interesse próprio, ele é patriota, e o patriota em si, o verdadeiro, aquele que genuinamente quer ser patriota e valoriza seu país. Porque ele critica o seguinte, o que adianta eu decorar o nome de pessoas que morreram há muito tempo atrás e que, se eu não entendo, eu não vejo a realidade que está me cercando, o que eu preciso mudar na realidade hoje? Não é uma crítica à história, mas é uma crítica a essa visão de muitos patriotas, de que você é patriota se decorar o hino da bandeira, você é patriota se decorar o nome dos donatários aí das capitanias hereditárias. Mas se você começa a questionar por que o Brasil é assim, o que tem que ser feito para mudar o Brasil, que é reformas que têm que ser realizadas para melhorar a vida da maioria da população, aí você já deixa de ser patriota. Quando você critica, quando você tem uma visão crítica, deixa de louvar, de endeusar, você não é mais patriota. Então, é uma crítica do Lima Barreto nesse sentido, né? O livro todo é essa crítica, né? E aí, minha gente, esse é o triste fim que está sendo anunciado desde o título do livro, né? E em vários momentos você tem personagens aqui que dão essa visão de que vai ter uma coisa ruim para acontecer, né? Quando o Policarpo ele sobe no trem, já tem lá um dos amigos dele lá na roça que fica lá chorando, olhando para ele como se fosse uma coisa horrível que viesse aí para acontecer na vida do Policarpo. A afilhada dele mesmo, a Olga, todo esse momento que ele tá lá na cidade, servindo na base, como a coisa virou rotineira, revolta, vira e mexe ele vai visitar a afilhada. E toda vez que ele chega para visitar a afilhada que antes recebia ele uma alegria, agora olha para ele e fica sentindo uma coisa estranha, um sentimento que ela não sabe explicar, que já é esse presságio que vai dar algo errado. E aí o interessante é o seguinte, a afilhada percebe que o casamento dela foi horrível, ela quis um cara aí bonito e com um status, e o cara é egoísta pra caramba. E quando o Ricardo chega lá pedindo para ela ajudar a salvar o padrinho, ela fica desesperada, porque ela sabe que o marido não vai fazer nada, o marido é egoísta, ele só faz isso se depender de um favor, tiver um interesse por trás. E ela fica desesperada. Não adiantou nada o Ricardo recorrer ao Genelício lá, que era amigo do Policarpo, que diz que o Policarpo é um traidor. O Albernaz, que o Policarpo tanto ajudou aí, né? Foi vizinho dele. Ele tentou arrumar um jeito aí de curar a Inocência, a filha do Albernaz, que ela se casou, o marido fugiu e ficou doida. Ele tentou, assim, compadeceu do colega, foi um dos poucos que compadeceu, que tentou ajudar ele. E aí quando o Ricardo chega para o Albernaz pedindo ajuda, o Albernaz disse, não posso, eu tenho que parecer governista. Se eu interceder por um preso, isso vai queimar minha imagem, né? Então a única pessoa que sobrou foi a Olga, e a Olga mesmo não sabe aqui o que fazer, porque o marido não vai fazer nada, né? O pai muito menos, o pai ele tá querendo, assim, dizer que ele não sabe de nada. E como ele é italiano, estrangeiro, ele não pode falar sobre nada isso. Quer dizer, ele tá com medo de se comprometer também. Então a Olga desesperada, ela e o Ricardo vão tentar falar com o Floriano. Eles vão lá, eles não conseguem passar da porta, meu amigo, porque lá dentro do palácio tá cheio de gente lá bajulando, Floriano, dizendo, não, um grande estadista, um grande homem, né? Agora o Brasil vai mudar, agora muda de verdade o Brasil, né? E tal. E aí eles tentam falar com o cara que tá tomando conta lá, o oficial que tá na porta, e ele perguntou, o que vocês já querem resolver aqui com o Floriano? Fala, a gente interceder em nome do grande patriota major Policarpo Quaresma. Fala, o que? Quaresma, um traidor, nojento. E aí ela desiste, ela fala, não tem o que fazer. A história termina com os dois, o Ricardo e a Olga, olhando para a paisagem do Rio de Janeiro, né, e relembrando que, poxa, aqui já passaram grandes guerreiros, né, pessoas honradas um dia, né, aquela época lá dos indígenas, né. E quando eles pensam isso, está implícito o seguinte, aqui já passaram grandes guerreiros, quer dizer que não passam mais, né, quer dizer que atualmente, hoje, no momento que a história está sendo narrada, morreu o heroísmo, morreu o patriotismo, né. Então termina assim o livro. E o próximo vídeo que eu vou fazer nessa série aqui vai ser para a gente tentar pensar um pouquinho, refletir sobre o que o livro tem a nos ensinar, o que eu gosto tanto desse livro afinal e o que dá para a gente pegar da questão da Primeira República dentro dele. Beleza, gente? É isso. Tchau para vocês.